Beleza. Então, vamos lá. Mesmo esqueminha, a gente vai falar sobre a sexta aula agora, segunda parte. O link para acessar os slides está aqui e vamos nessa. O slide é o mesmo do começo, então eu vou rapidinho aqui e já vamos falar sobre o que a gente vai falar hoje. Então, o tema da aula é NATS Streaming. Essa segunda parte da aula de hoje, a gente vai falar sobre esta ferramenta. Então, a gente vai entender primeiro o que é um Message Broker, depois a gente vai falar sobre o NATS, depois a gente vai falar sobre o NATS Streaming, e a gente vai descobrir que são ferramentas distintas, tá bom? Então, quando vocês forem procurar coisas online e tal, lembrem sempre de procurar sobre NATS Streaming, essa é a ferramenta que a gente está usando. E a quarta parte vai ser uma coisa hands-on. Eu joguei essa enquete aí depois da última aula, e achei super legal que teve um monte de resposta. Então, vocês comentaram que estavam na coisa meio, os slides ajudaram, mas também tinha gente bastante pedindo uma coisa mais dojo, então eu trouxe slides minimais, só para dar um suporte, uma introdução, uma contextualização. Depois a gente vai para o código também para mexer um pouquinho na ferramenta. Então vamos lá. Message Broker, a gente comentou bastante sobre isso, e o que são Message Brokers? Né? O que é um Message Broker? Message Brokers são caracterizados por oferecer uma API de publicação e inscrição em tópicos de mensagens. E eles são o espinha dorsal de sistemas reativos. A gente veio falando um pouco sobre isso. Na aula de padrões, o Renato apresentou bastante assunto sobre padrões que envolvem reatividade, orientação a eventos, e então o Message Broker ele é a espinha dorsal, ele é a ferramenta importante ou principal dessa abordagem. Então, alguns exemplos de Message Brokers que a gente tem como ferramentas que estão por aí. Talvez mais famosa, mais conhecida, é o Apache Kafka. Não sei dizer se é a melhor, eu talvez arrisque dizer que é a mais burocrática para configurar, mas é uma muito relevante. O NATS e o NATS Streaming são duas ferramentas, na verdade, que fazem esse sistema de mensageria para a gente. Também sistema de mensageria é um outro termo para esse tipo de ferramenta. E o RabbitMQ também dá suporte a esse tipo de uso. E a gente, provavelmente existem inclusive outras ferramentas. Eu trouxe essas três porque acredito, pelo menos para mim, são as três de maior conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre o NATS, tá bom? O que é o NATS? O NATS é um Message Broker que suporta entregas do tipo at most one. O que é o at most one? A ideia é que ele entrega a mensagem que é do tipo fire and forget. Ele entrega e limpa do banco. Ele faz uma fila de mensagens e é uma fila no sentido mais literal possível. Porque quando você tira um elemento da fila, você tirou esse elemento da fila. Se você quiser, você precisa reinseri-lo, mas aí ele vai de volta para trás da fila, tá certo? Então quando alguém lê aquela mensagem sai da fila e não vai ser lida por mais ninguém. Por isso que ele vai entregar no máximo a um consumidor. Ele é comum em consumidores que sejam equivalentes. O contexto de uso dele, que sejam cópias, ou seja, tanto faz quem pegar, eu preciso que um trabalhe em cima daquele dado. Aqui eu trouxe uma representação desse at most one, então em vermelhinho a gente tem um serviço que é um produtor, aqui em cinza é o nosso Message Broker, o NATS especificamente, e em verdinho são consumidores. Eu coloquei os três da mesma cor para dizer que eles são de fato equivalentes, que eles são cópias, tá? E a gente vem, o fluxo da mensagem está representado pela setinha, então o produtor escreve na fila por um lado, a mensagem sai pelo outro e é entregue a um dos caras, tá bom? At most one. E essa é a representação dela, tá bom? Agora, tem uma segunda ferramenta desenvolvida pelo mesmo time chamada NATS Streaming, e que ao longo da disciplina, provavelmente, sempre que a gente falar sobre NATS, a gente vai estar falando de NATS Streaming, porque é um nome muito comprido, mas é uma ferramenta diferente, por isso que eu estou trazendo os dois nomes. O NATS Streaming ele é levemente diferente. Ele suporta entregas do tipo at least one, ou seja, no mínimo um, né? Então, o protocolo do NATS Streaming ele é um pouco mais complexo. Ele permite que você faça replay de mensagens, que você possa retomar mensagens que teoricamente já foram dadas como lidas. Ele tem a persistência, portanto, dessas mensagens. Isso, a gente continua usando a abstração de fila
para se comunicar, apesar de não ser de fato uma fila, porque ele passa a ser uma lista, puramente uma lista de mensagens. Ele armazena a estrutura como uma lista de mensagens, porque apesar da gente usar bastante o termo fila, porque a fila é essa estrutura que você coloca no fim da fila e retira do começo, e uma vez que você retirou, se você quiser acessar qualquer outro elemento, você só pode acessar do começo, né? Ou inserir no final. Esse tipo de protocolo que o NATS Streaming implementa permite que você possa ler em qualquer ponto da fila. Inserir, de fato, é sempre no final, porém, a leitura ela é sempre feita, ela pode ser feita de diversos pontos, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu coloquei uma trema em cima do E, mas era um agudo, que é comum que os consumidores, nesse caso, sejam distintos. Por quê? Se ele vai entregar para mais, se ele pode entregar para mais do que um serviço, você pode fazer trabalhos distintos para aquela mesma mensagem. Então, legal, vamos permitir que sejam os consumidores distintos. E aqui eu representei com as corzinhas sendo diferentes. Então, na representação aqui, o NATS Streaming recebe uma mensagem do produtor e ele distribui essa mensagem para todo mundo que está interessado. Ele faz um broadcasting disso para 3 entidades, nesse caso aqui, 3 entidades diferentes, mas é a mesma mensagem que chegou, é o mesmo input, tá certo? Então ele faz para at least one, pelo menos uma, né? E por baixo por trás dos panos, ele usa o NATS como core, como principal máquina de gestão das mensagens, mas ele tem um outro módulo acoplado a ele que garante que você possa fazer esse replay, que garante que você possa entregar cópias da mesma mensagem para diversos consumidores, tá certo? Então, a ferramenta que a gente vai usar na disciplina é o NATS Streaming, que faz esse tipo de comunicação, tá bom? Porém, existem até, eu não vou, acho que vale a pena comentar, mas eu não tenho nenhum slide preparado para isso. Quando eu digo que são consumidores distintos, o NATS Streaming até tem suporte para que as conexões gerenciem internamente cópias de um mesmo cliente, de um mesmo consumidor, de modo que você não precisa entregar para todas as cópias, se não for o caso, tá certo? E aí seria parecido com o que o NATS puro faz. Porém, isso é só uma otimização, ele continua entregando para clientes distintos, para consumidores distintos, a mesma mensagem, para todo mundo que for interessado. Então, um pouquinho mais sobre o NATS Streaming, ou esses sistemas de mensageria, mas especificamente do NATS Streaming. Ele não passa a ser um único ponto de falha? Por que isso? Qual é o contexto dessa pergunta? Quando a gente usa sistemas de mensageria ao longo do nosso sistema de microserviços, a gente está usando para comunicar, basicamente para dar suporte, para ser a infraestrutura de conversação entre os serviços, tá certo? Então a gente se preocupa bastante que os serviços sejam escaláveis, que eles sejam tolerantes à falha, e que a gente justamente descentraliza a gestão em diversos serviços para evitar ter pontos únicos de falha. Mas se a gente usa uma infraestrutura dessa única como infraestrutura para comunicação dos serviços, e se ela falhar, ela não pode ser um ponto único de falha? Né? Então o NATS Streaming traz essa configuração que você pode rodar, que é o modo cluster. Uma das abordagens, né, é o modo cluster, que ele faz a replicação de dados para alta disponibilidade. E aí, o que acontece? Você tem diversas instâncias rodando por trás da mesma interface. Cada instância tem um conjunto distinto ou não dos dados das mensagens, e existe ali o algoritmo Raft para estabelecer o consenso entre essas diversas cópias dos dados, tá certo? Um outro modo é o que eles chamam de modo tolerante a falhas, que basicamente você também tem diversas cópias da mesma instância, todas têm acesso ao conjunto completo de dados, porém, uma única tem acesso ao armazenamento. E se esta falhar, as outras cópias estão em stand-by, prontinhas para entrar em ação, de modo que, como elas estão abstraídas por uma interface, você não percebe que uma falhou. E aí ela tem essa possibilidade de trocar uma que está em stand-by com uma que acabou de falhar e até dar tempo de recuperar essa que acabou de falhar. Então aí a experiência de uma só que tem acesso ao armazenamento.
E é importante dizer que essas duas configurações no NATS Streaming, elas são mutuamente excludentes. Ou seja, você não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Ou bem você faz tolerante a falhas, ou bem você faz o modo cluster, tá bom? Chega de blá blá blá, vamos pro hands-on. O primeiro contexto que a gente vai fazer de mão na massa aqui é com um único serviço. Eu chamei ele de producer, mas ele também é um consumidor. Esse serviço vai escrever no nosso broker e ele mesmo vai ler a mensagem que ele escreveu. Então vamos lá. Ao vivaço, o coração está disparado, porque eu estou me sentindo tipo conectando um projetor, sabe? Tudo pode dar errado agora. Então, só para vocês darem uma olhada, a gente já está usando o Docker e o Docker Compose aqui para gerenciar essa configuração de serviços, tá bom? Então, é legal até porque dá para reavivar um pouquinho das coisas que a gente viu nas aulas passadas. Então, na configuração do Docker Compose, eu tenho basicamente dois containers. Este rodando o sistema e este rodando o broker, que eu chamei de broker. A imagem dele é o NATS Streaming, ele vai baixar lá do Docker Hub e vai botar para rodar, com a configuração padrão, repara, eu não estou fazendo nenhuma alteração, não estou passando nenhuma variável de ambiente nem nada. E este outro serviço muito, muito simples, eu estou dizendo, aqui ele não tem uma imagem pronta, eu estou passando um comando novo, então é até legal que eu consigo passar esse novo conceito para vocês, que é a partir de onde que ele vai construir o container, já que ele não vai ter uma imagem pronta, a partir de onde que ele constrói uma imagem. Ele precisa ter uma imagem para construir o container, certo? Então eu estou dizendo que ele vai fazer um build a partir do diretório local. E ele está dependendo do broker. Eu quero que o broker esteja, pelo menos o container esteja pelo menos rodando. Talvez o processo ainda não tenha iniciado, mas eu quero que o container esteja pelo menos rodando para poder rodar este daqui, para poder fazer a conexão. Beleza? Pelo lado do código em si, do app, esse é o arquivo principal. Era um arquivinho bem simples, eu peguei direto esse cara eu peguei praticamente direto da documentação. A única alteração que eu fiz foi, como eu não estou rodando, esses caras vão rodar em containers separados, tá certo? Eu tenho então que tomar cuidado com o endereço onde está rodando o broker. Não é no localhost. Então, o broker está rodando num endereço próprio que o Docker Compose que vai gerenciar para mim. O Docker Compose, quando cria a rede virtual e coloca os meus containers para rodar, ele tem um servidorzinho de DNS, ele faz uma espécie de DNS lá dentro. Então, cada container vai ter um nome de domínio, que é o próprio nome que eu coloquei na chave aqui. Então, se eu acessar broker em alguma porta, ele vai, dentro dessa rede virtual, ele vai saber resolver isso. E aqui está o uso. Eu estou dizendo que o protocolo é o NATS, e o protocolo é o mesmo, tanto para o NATS quanto para o NATS Streaming, a gente sempre vai colocar NATS, mas eu estou passando que o endereço é broker com a porta 4222, que é a porta padrão do NATS, tá bom? Isso é a única diferença que eu peguei, que eu fiz do código a partir da documentação. Então, vamos lá. Só relembrando, estou importando a biblioteca aqui no Stan. O Stan, se vocês não repararem, ou talvez vocês tenham reparado, Stan é NATS escrito ao contrário, tá? Normalmente o cliente do NATS Core, você vai ver na documentação vai estar escrito NATS, e o do NATS Streaming vai estar escrito Stan. Ou pelo menos em documentações mais antigas. Aí eu tenho uma Stan Connection, que é justamente este objeto SC aqui. Essa biblioteca, ela é uma biblioteca orientada a eventos, então tudo que você faz é resposta a um evento que ocorreu internamente neste objeto. Então, quase tudo que você vai colocar é SC on, por exemplo, aqui connect. Então, assim que terminar de fato conectar, repara, é uma abordagem ligeiramente diferente do uso de promises, que a gente estava falando do JavaScript. Né? Você não vai fazer um assim que é await connect. Não, você manda conectar. Quando tiver rolado, esse objeto aqui vai emitir um evento que você pode tratar usando essa função .on. Beleza? Você deixa um comportamento já preparado. Se tem gente de front-end aqui, vocês já viram, por exemplo, é muito parecido com alguma coisa que você faz on-click no front-end, tá certo? É a mesma ideia, né? E aqui está o comportamento que eu quero, que é justamente a configuração. Essa arrow function aqui, que começa aqui e termina aqui embaixo, ela implementa o comportamento que eu quero que role assim que for conectado. Aqui embaixo a gente tem também um evento de close, eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento.
Então o que eu faço? A partir do momento que está conectado, a minha conexão, eu quero publicar uma mensagem. Então beleza, eu vou publicar, ela tem um nome de tópico, que essa é a abstração que o NATS Streaming usa. Você pode pensar, se você já tiver experiência com algum outro broker, outros brokers chamam de canal, de channel, mas a ideia é justamente, é o nome dessa fila que vai receber a sua mensagem, e a mensagem está aqui. Eu passei, é um texto puro. Hello, Node NATS Streaming, tá certo? E se eu quiser, eu ainda posso passar um terceiro parâmetro, que é um callback. Quando essa mensagem for publicada, ou quando esse comando tiver terminado de executar, pode ser que tenha dado um erro, pode ser que tenha rolado com sucesso. Se der um erro, ele já avisa, falhou, não deu para publicar. Aí você vai entender o que aconteceu. Se tiver dado para publicar, ele vai falar, publiquei, e tem esse GUID, eu até não sei bem o que é, talvez de publicação, enfim, algum identificador único daquela publicação. Mas só publicar só faz uma parte do trabalho. Deixa eu até ver se eu consigo voltar para os slides. Só faz essa parte do trabalho aqui, né? Esta partezinha aqui. Agora a gente quer configurar a outra setinha, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Essa parte requer um pouquinho mais de configuração. E o segundo hands-on a gente vai entrar em mais detalhes sobre como configurar isso. Mas eu preciso abrir uma inscrição. A ideia da inscrição, ou a subscription, como está aqui no comando, é justamente eu preciso avisar o broker que este meu serviço quer receber informações de um determinado canal, então, ou de um determinado tópico. Eu vou usar bastante esses dois termos para referir a mesma coisa. Tá? Então aqui eu estou criando primeiro as configurações ou as opções dessa subscription que eu estou criando. No caso, ela está com o set start with last received, que é, se acontecer qualquer coisa, passa a me dar desde a primeira que eu não li, né? A primeira mensagem. Então volta no passado até você encontrar a última que eu li. A partir daí eu quero que receba. Então tem aqui uma variável, que é um objeto, que representa essa subscription, essa inscrição, e eu mandei o meu cliente se inscrever no tópico foo, de acordo com essas opções que eu acabei de definir aqui em cima, tá certo? E a partir dessa subscription, de novo, ela funciona com a mesma tipo de interface, ela é orientada a eventos, então eu vou definir comportamentos para um evento do tipo mensagem. Ou seja, quando receber uma mensagem nesse tópico, eu quero que você rode esta função aqui, ou seja, este é o comportamento. Qual que é o comportamento? Basicamente, para fins didáticos aqui, a gente vai escrever na tela, recebi a mensagem com a sequência, que é um contador, né, a posição dela na lista, naquela lista que ela está, né, especificamente na lista full. Então a primeira mensagem vai ser 1, é uma falha, devia ser 0, mas a primeira vai ser 1, e assim por diante. E depois ele tem esse message.getData. O message, então, é um objeto, que é esse argumento aqui que ele vai te passar, esse é o contrato dele, né? Ele vai te passar esse argumento message, e você tem esse método getData para pegar de fato o dado útil, né? Vamos dizer assim. No caso, eu sei que esse hello Node NATS Streaming é o data desta mensagem que vai ser publicada. Então, quando ela for recebida aqui, é isso que vai ser resolvido com esse método. Tá? E, adicionalmente, eu coloquei uma coisa nova aqui, que é esse console log object.getPrototypeOf message. Esse prototype é uma das formas que o JavaScript, ou que o Node, acho que o JavaScript mesmo, mas enfim, é meio que a mesma coisa, mais ou menos. É como ele gerencia classicamente a orientação a objetos. Então, ao invés de ter uma noção de uma classe e a partir da qual você gera instâncias de um objeto, você tem um prototype, um protótipo daquele objeto, e você vai criando cópias. É uma segunda abordagem, um segundo padrão, talvez, para definir orientação a objetos, e é como o JavaScript e o Node lidam. Então, quando eu faço o getPrototypeOf, é como se eu estivesse dizendo, me dá os atributos e os métodos desse objeto aí, porque eu quero saber como é que eu posso manipular. Isso por quê? Porque na documentação, infelizmente, não consta muitos dados sobre isso de uma maneira acessível, pelo menos não pelo cliente de JavaScript. Tá? E aqui a gente vai ter algumas informações sobre o que mais que a gente pode pedir, quais são os métodos que a gente pode rolar em cima desse objeto. Mas o comportamento todo é isso. Ele vai publicar uma mensagem
que ele mesmo vai estar inscrito no tópico para ouvir. Quando essa mensagem chegar para ele, ele vai escrever na tela e a gente vai pegar algumas metadados dela, tá bom? E no final, eu botei um set timeout aqui, que faz o seguinte, eu quero que a minha subscription feche, eu quero encerrar aquela minha inscrição. Então eu vou dar um unsubscribe, um desinscrever, né? E aí rola mais um evento aqui que eu vou capturar com o on, e quando esse tópico tiver realmente desinscrito para este cliente especificamente, eu quero rodar um comando que é o sclose, ou seja, fecha a minha conexão com o broker. Encerra o programa, né? Encerra a conexão especificamente. Mas isso só depois de 3 segundos para dar um tempinho de refresco aqui. E por fim, é o tal do close que eu falei. Quando eu terminar o close, de fato, fecha o processo JavaScript rodando. Tá bom? Foi muito, mas vamos ver esse código rodando. Vamos lá, Docker Compose. Eu vou rodar um Docker Compose Build para a gente ver como que constrói uma imagem, já que a nossa imagem não está construída. Esse é um comando que eu não tinha comentado na aula passada. Mas ele vai fazer muito parecido com o Docker Image Build, né? Porque a gente disse a partir de onde que ele ia rodar essa construção de imagem. Agora, ele falou, legal, construí com sucesso uma imagem, ela foi tagueada com essa lógica aqui, que vocês vão ver, que é basicamente o nome do diretório com o nome do container dentro do arquivo de configuração, e a gente vai rodar o nosso comando docker compose up. Ele vai criar uma network, ele vai criar um dos containers, que é o primeiro do broker, vamos com calma. O primeiro do broker, logo na sequência ele cria o do app, porque eu mandei ele fazer isso nessa ordem, certo? Aproveitando, já falando um pouquinho de Docker, que foi das aulas passadas, que foi só slide. Aqui, então, ele começa a dar o log de tudo que está rodando lá dentro. E aqui tem o identificador com corzinha, até super bonitinho, para a gente poder diferenciar. Então, tem os logs iniciais do nosso broker, dizendo que está tudo pronto, então o streaming server is ready, beleza? Aí a gente vai ter um log que é do comando do JavaScript para a gente rodar a nossa aplicação do cliente. Volta aqui dizendo, o canal full foi criado, ele chama de canal também, às vezes chama de canal, às vezes de tópico. E beleza, a gente já tem o primeiro log que foi configurado por nós mesmos. Olha lá, a mensagem foi publicada, tá aqui o ID dela. Isso pela parte do publish, né? Agora pela parte do subscribe, tem, recebi uma mensagem. A mensagem tem aquela sequência de 1, então ela é a primeira mensagem publicada na fila, e o texto, o data dela, né, o dado que veio junto é esse hello Nuts Streaming. E na sequência aqui está o protótipo do nosso objeto mensagem, tá bom? Então tem vários, get sequence, get subject, tem várias coisas que a gente pode trabalhar aqui, inclusive uma função de ACK, para a gente dar reconhecimento para o broker que a gente recebeu aquela mensagem. Por padrão, o reconhecimento vem automaticamente, mas a gente pode reconfigurar isso para ter um acknowledgement manual, tá bom? E aí, passou 3 segundos, a gente encerra o servidor e maravilha. Esse é o nosso código. Publicamos, recebemos a mensagem e agora vamos fazer uma coisinha um pouco mais legal. Vamos tentar entender como é que... Opa, quase cai na bobagem. Eu comentei isso na aula de Docker. Não esqueçam de dar Docker Compose Down, porque aí sim que ele remove as coisas para a gente. Vamos para a parte 2, para o Hands-on 2. E qual que é o Hands-on 2? Agora a gente vai ter múltiplos serviços consumindo. Em particular consumindo, mas a gente vai ter um serviço que é produtor, vai publicar uma mensagem aqui e vários outros carinhas distintos vão consumir. Para cada um deles, a gente vai colocar diferentes configurações da subscription. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso Docker Compose. Ele, em essência, é um arquivo YAML, então eu consigo fazer esse tipo de coisa porque a configuração eu consigo usar ponteiros em YAML, tá? Então, não estranhe. Eu estou só reproduzindo isso aqui porque vai ser comum para todos os consumidores. Então, todos importam essa base e só alteram as variáveis de ambiente que eu estou colocando, tá bom? Então, a gente tem um serviço que é produtor, 4 consumidores distintos e o broker, tá bom? Então, vamos olhar o código do producer. Eu botei em pastinhas diferentes para a gente ter bastante distinção. O producer é muito simples. Vamos ver. Aqui eu
vamos olhar direto o onConnect. Quando conectar, eu vou fazer um setInterval. O setInterval é uma função do Node que é muito parecida com o setTimeout, porém, o que ela faz? Ao invés de, dado aquele tempo, ela dispara uma única vez, ela vai, a função que você está passando, ela vai ficar disparando no intervalo que você passa. Então, a cada 1,5 segundo, a cada 1.500 milissegundos, ele vai rodar essa função que vai produzir foo, alguma coisa no tópico foo, tá bom? No canal foo, que é essa função aqui. Então, eu estou gerando uma carga útil aqui, um payload aleatório, e eu vou basicamente publicar uma versão serializada desse objeto aqui, através da serialização de JSON, para o nosso tópico, porque ele não aceita nada que não seja ou buffer ou string. Então eu tenho que transformar em string, tá bom? Aqui, só uma geração aleatória de mensagem entre foo, handle, browse, whatever, qualquer coisa desse tipo. Vamos ver o nosso consumer. O código do consumer, ele é muito parecido, a não ser pela configuração que eu faço de variável de ambiente. Então, eu estou recebendo aqui qual que é o modo de subscription que eu quero para aquele cliente especificamente, e a gente vai ver que tem alguns modos. Aqui eu estou só configurando, mas aqui estão os modos importantes. Eu posso fazer desde o last received, ou seja, ele já vai ter assumido que algumas mensagens foram recebidas, a partir da última recebida me dá todas as outras, né, que é aquela coisa de voltar no histórico, pegar no meio da fila, né, no caso da lista, ou me dá todas as disponíveis, e aí essa é uma função que vai jogar você de volta para a sequência 1, ou seja, para a primeira mensagem que entrou naquela lista, ou eu posso especificar uma sequência específica, então me dá a partir da sequência 4, por exemplo, e aí ele vai pegar lá na lista a quarta, ele vai te dar a quarta, quinta, sexta, tal, então ele vai ignorar todas as que estão antes da sequência que você passou, e você pode passar um delta, que é um tempo em milissegundos, para ele falar, ó, me dá todas as que entraram nos últimos 10 segundos, por exemplo. E esses são os 4 comportamentos que eu coloquei. Uma é do last received, que é por padrão. A outra é todas as disponíveis, ou seja, repassa a fila inteira. Eu quero o add sequence, então eu vou cortar algumas do começo da sequência e pegar só algumas a partir de uma sequência numerada, ou por uma sequência cronológica, me dá todas do último intervalo de tempo, do último delta de tempo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, só para a gente poder ver isso rodando logo, que eu acho que é mais legal do que ver esses códigos aqui, que esse código eu posso disponibilizar para vocês num repositório Git daqui a pouquinho. Então, basicamente, esse carinha, ele é só um consumidor, eu gerencio essa função que está fazendo aqui esse case, né? Vai definir quais são as opções da subscription, define de acordo com as variáveis de ambiente, no tópico foo, que é o mesmo que o produtor vai escrever, e quando receber a mensagem, coloca ela lá dizendo qual que é a sequência, que é super legal para a gente ver essas diferenças, porque algumas a sequência vai ser relevante, e a própria mensagem. E aí essa vai ser uma coisa um pouco mais aleatória. Beleza? Não se preocupem muito com este código aqui, mas vocês vão ver, basicamente é uma coisa bem simples, só para definir quais são as configurações. Docker Compose Build, ele vai buildar todas as imagens que precisa, boa parte delas já estavam cacheadas, o que é ótimo, o Docker é super esperto com isso. Vamos rodar um Docker Compose Up. Eu vou dar um split na minha tela, porque eu quero rodar uns comandinhos aqui do lado para a gente ver como é que essa coisa funciona de dar o replay, né, e me devolver as mensagens à medida que elas vão chegando. Então, aqui, aqueles logs iniciais, e aqui a gente vai ficar com uma coisa bem coloridinha, bem bonita, que é os logs dos consumidores, principalmente. Então aqui a gente sempre vai ver mensagens em 4, né, em grupinhos de 4. Opa! Aqui está a sequência 1 sendo recebida pelos 4, a sequência 2 sendo recebida pelos 4. Então vocês podem ver, isso vai estar sempre quadruplicado as mensagens aqui, por enquanto, né? Por quê? Porque a gente está dizendo que o NATS, isso é a prova de que o NATS Streaming consegue entregar para todos os que estão interessados. Ou seja, é aquela coisa do at least one, né, do protocolo dele. Então, tá lá, ele está rodando. Vocês podem ver que isso aqui vai se replicar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou brincar com o ciclo de vida dos containers. Eu vou fazer restart do... opa, tem que mudar para a pasta certa. Docker Compose restart do consumidor 1. Ficou um pouquinho, quebrou a linha ali. Ele vai restartar. Qual que era a configuração do consumidor 1? O consumidor 1 pegava a do
a partir da última mensagem recebida, né? Então vocês podem ver, a última mensagem que o consumidor 1 deu foi essa daqui, ele recebeu a mensagem 44 e logo depois que ele foi reiniciado, ele pegou a 45. Então beleza, a configuração funcionou, ele pegou do último ponto que ele tinha parado mesmo, né? Vamos ver como é que esse comportamento fica quando eu restarto o consumidor 2. Lembrando que o padrão do consumidor 2 era dar o replay de toda a lista. Então vocês podem ver, ele vai lá no comecinho, pega a mensagem 1 depois dele ter sido reiniciado, né? Apesar dele ter parado na 67, ele vai falar, bom, eu fui reiniciado, eu vou pegar do começo e vou reaplicar, vou reler todas as mensagens. E aqui vocês podem ver que tem um bocadão de coisa de consumidor 2 lendo mensagem até chegar na 68, que aí ele chegou em pé de igualdade com todos os outros, tá certo? E aí o publisher continua publicando coisas. Vamos ver como que é o comportamento do consumidor 3. E o consumidor 3 é aquele que pega uma sequência e a partir dela, ou seja, um número, e a partir desse número ele lê só aquelas mensagens na fila. Eu passei o número 4 especificamente para ele. Então ele deu a mensagem ali de que foi reiniciado, saiu, né, parou de rodar, e como eu passei o número 4 para ele, depois eu posso mostrar isso na variável de configuração, ele pega da 4 e vai de novo. É muito parecida com a do consumidor 2, porém você define um ponto de começo que não é o inicião de tudo, né? E por fim, vamos ver o consumidor 4 rodando, que é aquele que eu passo um tempo em milissegundos. No caso, eu passei 10.000 milissegundos, para ele pegar dos últimos 10 segundos, todas as mensagens que entraram naquele tópico nos últimos 10 segundos, ele vai dar o replay. E aí a gente vai ver que, são só algumas, né? Ó, ele pegou da 124 para frente. 124, 125 até a 130. Por quê? Só deu tempo de fazer essas 7 mensagens aqui nesses últimos 10 segundos, tá bom? Então esse é um pouquinho o comportamento de distinção que tem do NATS para o NATS Streaming. O NATS não permite você voltar no tempo, você voltar na fila, né? O NATS trata como uma fila. Aqui o NATS Streaming trata como uma lista e continua entregando para todo mundo que está interessado. Beleza? Então isso foi só uma pequena motivação para a gente estudar um pouquinho mais dessa ferramenta, para vocês entenderem um pouquinho como que é a interface, de como que a gente realmente lida com ela, tá certo? E deixa eu voltar agora para a nossa... acho que presença já foi, né? Então a frequência está aqui, para quem não tiver ainda. Ô Andrew, que bom que você gostou. Eu fiquei muito na dúvida de como mostrar o exemplo dessas coisas funcionando, e eu não queria fazer um troço